Olá, pessoas! Hoje nós vamos comentar aqui algumas questões de geografia do assunto Organização do Espaço Agrário, Atividades Econômicas, Modernização e Conflitos. Vamos lá. Pegamos aqui uma questão atualizada aqui da CESP. A exportação de alimentos marcou a sociedade brasileira do período colonial ao fim da República Velha. Tais bens eram produzidos em grandes propriedades que empregavam trabalhadores escravizados antes da abolição. A historiografia denominou tal estrutura de produção de plantations, não sei se é assim que se lê, essa estrutura de produção, vamos analisar aqui cada alternativa. Letra A. Contou com inovações tecnológicas recorrentes produzidas por diferentes institutos de pesquisa científica. Esse período aí colonial não tinha essa tecnologia toda, né? Não tinha essa tecnologia no campo. Então, não, essa resposta aí tá errada, né? Não tinha não, essas inovações tecnológicas ainda não. A gente está falando aqui do período colonial ao fim da República Velha. Então, não existia essa tecnologia toda não no campo não. Então, vamos lá. A letra A não é. Letra B. Reconhecia a baixa rentabilidade do trabalho escravo e procurou substituí-lo pelo trabalho livre. Errado. Uma marca desse período colonial é a escravidão. E os plantations é uma marca dos plantations, o trabalho escravo. Então, falou em trabalho escravo, é os plantations. Então, não... tá errada aí essa letra B. O trabalho escravo foi uma marca aí dessa época. Então, vamos lá, continuando. Letra C. Privilegiou, nos casos do açúcar e do café, plantas de origem estrangeira. Certa resposta. Olha, essa produção era os grandes latifúndios, né, a monocultura. E as principais se iniciou com a cana-de-açúcar, depois o algodão, depois o fumo, depois o café. E geralmente eram produtos tropicais, né, que eram plantados nesses latifúndios. Então essa resposta aí, letra C está certa. Privilegiou nos casos do açúcar e do café, plantas de origem estrangeira, certa resposta. Então falou em período colonial, lembra, grandes latifúndios, monocultura, lembra disso. Continuando aqui para ver os erros das outras. Letra D. Atuou em regime concorrencial tanto no mercado interno quanto no mercado externo ao longo do período colonial. Não tinha, né, essa concorrência aí não. E letra E. Contou com uma rede de transporte eficaz e de baixo custo formado por rodovias e ferrovias. Nessa época não tinha, né, essas tecnologias ainda aí no transporte. E até porque uma rodovia, ela sempre será caro, né? Criar uma infraestrutura dessa. Então, não é de baixo custo. Então, tá errado. Então, resposta letra C. Privilegiou, nos casos do açúcar e do café, plantas de origem estrangeira. Então, resumindo aqui, falou em plantation e período colonial. Lembra, latifúndio, monocultura, trabalho escravo. Lembra disso. Resposta letra C. Próxima questão, mais uma questão aqui atualizada da CESP. O Brasil é um dos grandes exportadores agrícolas e figura entre os principais exportadores mundiais de uma série de comodis. No que se refere aos comodis agrícolas brasileiros, o produto mais exportado é... Essa é fácil. Essa aí é o mínimo que você tem que saber sobre espaço agrário. Soja. Brasil, ele é um dos grandes produtores mundiais de soja. E aí é concentrado na nossa fronteira agrícola brasileira, que é o centro-oeste, ali o Mato Grosso. Então, falou aí em produto mais exportado aí é soja. Resposta letra C. Próxima questão. A estrutura agrária latifundiária do Brasil está no germe de diversos conflitos relacionados à posse da terra ao longo da história do país. A respeito desses conflitos, assinale a opção correta. Vamos analisar aqui cada alternativa. Letra A. A posse de terra foi assegurada aos indígenas da América Portuguesa pelos jesuítas a partir do regimento dos índios. Errado, né? A última coisa que foi assegurada aos índios foi a posse da terra.
Então, letra A não é. Letra B. A Lei das Terras de 1850 representou um avanço legislativo ao distribuir as terras devolutas do Brasil Império para o pequeno produtor. Erradíssima. Imaginem o Brasil no Império distribuindo terra assim para o pequeno produtor. Claro que não, isso aí nunca existiu. Vamos explicar aqui essa Lei das Terras de 1850. Vê, a coroa portuguesa teve o sistema de sesmarias, né, durante cerca de 30 anos. Aí as terras brasileiras ficaram sem nenhum tipo de lei para organizar essa estrutura fundiária. Aí somente aí, em 1850, 28 anos após a independência do Brasil, é que foi assinada essa Lei das Terras aí, que definiu novos critérios para a posse de terras no Brasil. Então, a terra, antes considerada patrimônio pessoal do rei e obtida por doação, passou a ser adquirida mediante poder de compra. Então, essa resposta letra B aí está errada. O pequeno produtor, ele não ganhou foi nada. Quem ganhou foi quem tinha dinheiro aí para comprar. Quem estava aí com grana para comprar mesmo. Então, resposta letra B, errado. Letra C, vamos analisar aqui. A partir de 1946 surgiram as Ligas Camponesas, associações de trabalhadores rurais que lutavam por reforma agrária e foram posteriormente apoiados pelo regime militar. Errado também, nunca foi apoiado pelo regime militar. A verdade é que o regime militar, ele apoiou foi um desenvolvimento da agricultura empresarial. Então, a reforma agrária realmente só ficava no sonho mesmo, só ficava apenas no papel. Nunca aconteceu uma reforma agrária na época do regime militar, né? Então, não apoiou, não. Então, essa C também não é a resposta. Letra D. Influenciada pela teologia da libertação, a Comissão da Pastoral da Terra foi fundamental para o desmantelamento dos sindicatos ligados aos trabalhadores rurais. Errado, pelo contrário. Essa Comissão aí Pastoral da Terra foi fundada em 75, sobre o patrocínio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil para tratar da situação desses trabalhadores rurais e dos conflitos no campo, sobretudo na Amazônia. Então, está errado também. Ele apoiou, né, esses sindicatos ligados aos trabalhadores rurais. E aqui, letra E, que é a nossa resposta. Para combater o avanço da pecuária na floresta amazônica, Chico Mendes reivindicava uma reforma agrária cujo principal foco era a criação das reservas extrativistas. Certa resposta. Chico Mendes ele lutava por uma reforma agrária que possibilitasse aos extrativistas e seringueiros a geração de renda sem a devastação da floresta, pensando aí no uso sustentável desses recursos, preservando a floresta. E em 85, mais de 100 seringueiros criaram o Conselho Nacional dos Seringueiros. E essa entidade, a proposta era a fundação das reservas extrativistas. E pronto, aí é a resposta letra E. Para combater o avanço da pecuária na floresta amazônica, Chico Mendes reivindicava uma reforma agrária cujo principal foco era a criação de reservas extrativistas. Resposta letra E. Próxima questão. Na segunda metade do século XX, a Revolução Verde no Brasil diversificou a produção e mudou a geografia do plantio. Por outro lado, também gerou o chamado desemprego estrutural, na medida em que a mecanização agrícola substituiu muitos trabalhadores rurais. Certa resposta. Esse enunciado aí está correto. A Revolução Verde, vamos aqui falar um pouquinho sobre a Revolução Verde. Foi aí na década 60, 70, e foi quando chegou a industrialização aí na agricultura. E surgiu aí novas sementes, novas práticas agrícolas, insumos industriais, máquinas de produção de alimentos, e tornou a agricultura dependente da indústria. Isso aí revigorou aí o capitalismo em âmbito mundial. E usaram também, começou a ser usada plantas modificadas geneticamente em laboratório. E tudo isso aí, essa tecnologia, fez aí essa mecanização do campo. E acabou aí substituindo aí os trabalhadores rurais. E isso aí, então, acarretou aí o êxodo rural, porque os trabalhadores rurais não tinham mais emprego no campo. Aí surgiu aí
esse êxodo rural. Então, aí, resposta, certo.